Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga nação colorada. Deu ruim e o Vaga tá de molho, já explico pra vocês o que tá acontecendo com esse ombrinho aqui. Mas vamos direto ao assunto que é o principal, o Internacional. E eu vejo que Roger tem 3 problemas imediatos, por enquanto, né? Sem contar nenhuma venda, por enquanto, Roger tem 3 problemas imediatos na escalação do time para ele resolver. O 5, o 8 e o 9. Vamos falar sobre isso? Bate-papo sobre o Internacional a partir de agora neste conteúdo que tem a força do melhor hambúrguer de Porto Alegre, o Burguês Hamburgueria Clássica. A suculência da carne, a crocância das batatinhas, o sabor do pãozinho doce, os molhos especiais e a teleentrega que é grátis só no Burguês Hamburgueria Clássica, o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Gente, ninguém vai fazer comida neste domingão, né? Pede como lanche, pede como janta. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É o link do iFood. Sim, é por lá que você vai pedir o melhor hambúrguer de Porto Alegre. O Burguês Hamburgueria Clássica. Pede lá no iFood que o iFood localiza qual a loja mais próxima da tua casa e vai fazer a entrega com agilidade. O lanche vai chegar quentinho e você vai saborear o melhor hambúrguer de Porto Alegre. O Burguês Hamburgueria Clássica. Rapidinho explicando para vocês, fui jogar futevôlei e não aqueci direito. Então aqueçam antes de brincar. Aqueçam antes de fazer exercício físico. É importante você fazer atividade física, mas tão importante quanto é você fazer aquecimento. Eu não fiz aquecimento, caí direto na quadra e na primeira bola caí de ombro direto na areia e acabou acontecendo uma lesão articular aqui, uma luxação na clavícula, tá? Para simplificar para vocês. A clavícula saiu do lugar aqui e agora com tipóia, sem cirurgia, eu vou ter que ficar em repouso, né? Trabalhando só de casa, em repouso, para que volte normalmente para o lugar. Já começo fisioterapia nessa segunda-feira, em breve estou de volta aos microfones da Rádio Gaúcha, do YouTube de GZH. E por enquanto a gente fica falando aqui sobre o Internacional e eu vejo que o Roger tem 3 problemas imediatos para resolver no time do Internacional. 5, 8 e 9. Eu quero começar pelo grande problema. O grande problema, que é o substituto de Fernando. Primeiro, não tem no elenco do Internacional um jogador para substituir Fernando. Segundo, não tem disponível no mercado um jogador do nível do Fernando. Não tem. O que precisa ser feito? Precisa contratar. Porque a distância do Fernando para o reserva imediato dele, que é o Ronaldo, é de 2 oceanos. Então, tu contratando, tu não vai ter um Fernando, mas tu vai ter uma diminuição da distância, talvez um oceano, ou uma praia de distância, algo curto de distância. É preciso encurtar essa distância do Fernando, que tá fora, para quem vai entrar no time. Se não, meu amigo, eu vou com o Ronaldo contra o Fluminense e contra o Flamengo, eu já sei o meu destino. Com todo respeito ao Ronaldo. Mas não tem saída de bola, não tem o mesmo poder de leitura de setor de meio de campo, não tem a mesma bola aérea. Não vai dar. E eu espero que a direção do Internacional saiba disso. Aposta nos jovens. Nós temos lá o Luiz Otávio. Mas se o Luiz Otávio não recebeu a oportunidade até agora, será que o Roger vai promover a titularidade dele já? Não acredito. Então esse é o primeiro problema. O Roger precisa receber um jogador para a função. Só que para ontem, gente. Para ontem. O William Arão parece que vai para o Santos, o jogador, o volante, o Kaique do Juventude também, uma negociação que se arrasta, né? O Grêmio parece que não desistiu, o que é um Grenal que está acontecendo? Poxa, tão difícil contratar o Kaique do Juventude, e para muita gente não serve o Kaique. Eu sei que para o Roger serve, tá? O Roger já aprovou essa contratação, para ele está pronto para ser reforço do Inter. Mas gente, vamos buscar aí no mercado sul-americano. Poxa, não é possível que não tenha um volante camisa 5 na Argentina, um peleador, um pegador, estilo Guinha Azul. Será que não tem? Capa, vamos analisar. Vamos buscar um jogador. Tem que contratar um camisa 5.
tem que contratar um camisa 5 urgente para o lugar do Fernando. O segundo problema, e aí eu falo para vocês em nome de Mais Ágil, você que está precisando de uma graninha aí extra, sabia que tem dinheiro que é teu, que está parado lá no fundo de garantia, o FGTS? Sabia que tu pode antecipar o saque? Faz o seguinte, faz uma consulta com a equipe da Mais Ágil, pergunta para eles lá que eles vão te passar direitinho e tu pode antecipar, mas antecipa com uma empresa séria, né? Antecipa com uma empresa que não vai te deixar na mão. No mesmo dia da solicitação, o dinheiro vai estar na tua conta. O segundo problema é o camisa 8 do time do Internacional. O que a gente viu nesse primeiro semestre? A gente viu um Bruno Henrique de altos e baixos, muito mais baixo do que alto. Essa que é a grande verdade. Né? O Bruno Henrique não correspondeu. O Roger tentou 3 volantes, não funcionou. Eu acho que ele tem que começar a resolver esse problema corrigindo erros que ele mesmo cometeu, Roger. Esquece 3 volantes. O time que deu certo sob o comando dele funcionou no 4-2-3-1. A menos que ele invente um outro esquema de jogo com 2 atacantes, com Borré e Valência, a gente já vai falar sobre isso, é 4-2-3-1. Então são 2 volantes, o 5, que é um problemão, e o 8. Tá? O Bruno Henrique não pode ser titular do Inter nesse segundo semestre. O Bruno Henrique, no máximo, pode ser um jogador de grupo. Segundo tempo, jogo que o Inter tem na mão, bota o Bruno Henrique para ter um pouquinho mais de posse de bola, trazer um pouco mais de experiência para o time, mas titular não dá mais. Não dá mais. Então entra o Thiago Maia no time, Vaga. Mas o Thiago Maia também, o que ele de diferente apresentou em relação ao próprio Bruno Henrique? Muito pouco. Estão falando que o Thiago Maia pode ser o camisa 5 do Inter. Não. O Thiago Maia também, gente, olha, se o Inter contratar um 5 forte, Thiago Maia como 8, no lugar do Bruno Henrique, me serve. Me serve. Mas, pelo jeito, o Inter está no mercado, tá? Para tentar a contratação de um camisa 8. Se fala muito no Vinícius Anocelo, do Santos, que está no Estoril, está emprestado lá. O Santos estaria pedindo 2,5 milhões de dólares por esse jogador. O Inter não vai pagar. Mas talvez esteja vasculhando o mercado, porque já tentou o Irala, também não deve vir. Um camisa 8. Mas, por enquanto, sem ele, eu prefiro o Thiago Maia do que o Bruno Henrique. E mais pra frente pode pintar uma solução caseira. E talvez o Roger esteja pensando e já projetando isso. O Bruno Gomes deve retornar em setembro, tá? Não é imediato a resolução desse problema com o Bruno Gomes, né? Ele voltaria só na reta final do ano e a gente não sabe o que estaríamos disputando em setembro ou outubro, quando o Bruno Gomes voltar. Mas ele, como o Inter contratou 2 laterais, contratou o Aguirre, que passou a ser titular, e agora contratou o Alan Benítez, o que eu imagino? O Roger está pensando no Bruno Gomes como camisa 8. Dá uma chance para ele na posição de origem dele, tá? Mas não é uma solução imediata. Então, gente, o Inter precisa contratar também um camisa 8. Eu acho que lá na peça ofensiva, ali, quando chega nos extremas, e aí tem Alan Patrick e os centroavantes, eu acho que o Inter não precisa contratar, tá? Eu acho que o Inter tem 2 titulares, Wesley e Carboneiro, que estarão à disposição no retorno. Eu não estou considerando, vejam que eu não estou considerando venda aqui, né? Nem falei do sistema defensivo, porque eu não estou considerando nesse conteúdo uma eventual saída do Vitão, né? Então, eu não considero problema a dupla de zaga. Tem Vitão, tem Vitor Gabriel, tem Juninho. Se não sair ninguém. Se o Wesley não sair, eu não tenho problema também nessa linha ofensiva, porque eu tenho Carboneiro, que foi muito bem no Gauchão, eu tenho o Wesley e depois tem Tabata, aí tem Vitinho, tem outras opções. Lá na frente, o problema do Roger é um pouco mais tranquilo, porque ele tem 3 nomes para escolher um. Eu vejo no final da fila o Valência. O Valência retornou de lesão não pelo Inter, jogando pela seleção equatoriana. Então eu acho que ele está no final da fila. O Ricardo Matias, antes de se machucar, fez 2 gols em 3 jogos, contra Nacional e Mirassol, e estava muito bem. E depois voltou o Borré, que foi importante no jogo contra o Bahia, marcando o gol, inclusive. Então eu acho que o Roger precisa escolher. O que ele vai fazer?
ele vai colocar o Ricardo Matias deixando os 2 medalhões no banco, acho que no primeiro momento ele não vai fazer isso. Acho que começa Borré, Matias e Valência no banco. E uma outra possibilidade, como ele tem esses 2 jogadores, ou esses 3 jogadores que são importantes e que daqui a pouco numa reta final de uma competição de mata eles podem ser decisivos, ele pode testar na retomada um esquema com 2 atacantes lá na frente. E aí o Ricardo Matias ele já usou muito pelo lado, e poderia ser Ricardo Matias e Borré, ou Borré e Ener Valência, algo que não funcionou ainda. Mas contratar, tô vendo muita especulação em cima de centroavantes, e isso só vai acontecer se o Valência sair, gente. Se o Valência ficar, o Inter não vai contratar. Resumo dos 3 problemas que o Roger tem. Concorda? Opina aqui embaixo nos comentários deste canal, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal do Vaguinha, te inscreve aí e ativa as notificações para receber informações do Inter em primeira mão. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.